Copa de 1970 foi realizada no México, o campeão foi o Brasil e a Itália ficou com o vice-campeonato. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 70, 75 países disputaram, sendo que eram 16 vagas. Dessas, 2 vagas já estavam comprometidas, que eram uma para a Inglaterra, atual campeã, e outra para o México, que sediou a Copa do Mundo. Nisso, 14 times disputaram essas 75 times para 14 vagas. Eram 9 vagas para times europeus, uma para a América do Norte, 3 para a América do Sul e uma para a Oceania e uma para a África. E pela quantidade de seleções deu para ver que foi um formato um pouco mais enxuto de Sim. Copa do Mundo, né? Apenas 4 grupos com 4 equipes cada um, e depois de classificados 2 por cada grupo, já fomos direto para as quartas de final, sem oitavas. E é estranho ter tão poucas seleções, né? A seleção que chegou até a final, por exemplo, disputou apenas 6 jogos para se tornar campeã do mundo. E obedecendo um pouco o rodízio que a FIFA fazia entre a Europa e Américas, né? O México foi candidato e praticamente não teve concorrência nessa processo de sediar a Copa de 70. E o Brasil, nesses 6 jogos que disputou, venceu todos, obviamente, ganhou invicto, Primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, 4-1, uma goleada. Depois pegou os atuais campeões mundiais, que é a Inglaterra, 1-0. Depois pegou a Romênia deu trabalho, quem diria? 3-2 Brasil contra a Romênia. Pegou o Peru, com todo respeito ao Peru, e ganhou de 4-2, uma goleada, mais uma. Depois pegou o Uruguai, outra seleção campeã mundial, 3-1 também. E o Brasil goleou também a Itália, campeã mundial. Foi uma bela campanha, hein, caramba. Bela campanha, uma seleção que todos os mais saudosistas por futebol, se conversar com seu pai, com seu avô, vai lembrar com água nos olhos essa seleção. Sim, qualquer um que fala que quem viu jogando fala que é a maior seleção de todos os tempos. Sim. Interessante lembrar essa escalação que vocês vão ver agora na tela, os jogadores. Contava com o goleiro Félix, Carlos Alberto Torres, o Capita, na lateral, Brito e Piazza e também Everaldo no sistema defensivo. No meio, Clodoaldo, Gerson, também entrava o Paulo César no lugar do Gerson. Jairzinho, furacão da Copa, Tostão, Pelé e Rivelino. Que seleção! Baita seleção, rapaz, que monstruosidade, só gênio da bola em campo, hein? Essa seleção era praticamente formada por um esquadrão de camisas 10 lá na frente, né? Só jogador top. Tostão, camisa 10 do Cruzeiro, Pelé, camisa 10 do Santos e Rivelino, camisa 10 do Corinthians. É impressionante. E todos bem em seus clubes, né? Não é que nem a seleção atual, que o cara faz 2 jogos bons e já é convocado. E quanto aos artilheiros, o artilheiro da Copa do Mundo foi o alemão Gerhard Müller, com 10 gols, algo espetacular. 10 gols em 6 jogos. E o Jairzinho também merece crédito, porque ele fez 7 gols em 6 jogos e se mostrou um jogador genial também, assim como o Pelé. Ele fez gols em todas as partidas da Copa do Mundo. Falar do Pelé, chovendo molhado, mas eu acho interessante a gente pegar alguns lances do Pelé, não só lances de gols, lances que ficaram para a história, tão geniais que foram e não foram gols. No estádio Azteca, o Brasil jogou a final contra a Itália, 4-1, estádio lotadíssimo para todos que queriam ver o rei do futebol jogando, a seleção brasileira, bicampeã mundial. Nisso, o Brasil marcou gols memoráveis, aquele primeiro gol do Pelé no cantinho de cabeça. Depois o Gerson faria o segundo gol. O terceiro gol seria de Jairzinho. E o final, aquele toque memorável do Pelé no canto pro Carlos Alberto chegar batendo e fazer aquele golaço. Foi a cereja do bolo. Brasil conquistaria o tricampeonato mundial e levaria a taça Jules Rimet para casa, que consequentemente seria derretida. Ou dizem que foi derretida, ninguém sabe o que aconteceu, né? Ela foi roubada quando estava na sede CBF no Rio de Janeiro e até então ninguém sabe mais do paradeiro. Provavelmente pode estar na minha aliança, pode estar no seu brinco, enfim. É estranho falar em taça Jules Rimet na CBF, né? Já é algo suspeitíssimo hoje. A escolha de um mascote é um assunto bem complicado que daria até uma dissertação de mestrado, né? Até um filme. É um filme. A questão cultural do país acho que deve ser levada em conta, os costumes, os usos do povo, a história do povo. Sim. Né? O que não pode ser feito é um estereótipo, uma generalização, e foi o que aconteceu infelizmente na Copa de 70. Foi escolhido um personagem chamado Juanito, que era um menininho mexicano vestido com a camisa do México, sempre com uma bola perto dele, jogando futebol, e tinha um sombreiro, o tradicional chapéu mexicano, e aqueles cachecóis que os mexicanos usam no pescoço, enfim. Você achou isso um estereótipo? Isso foi um pouco mal visto pela sociedade mexicana, que meio que padronizou o mexicano como o cidadão de sombreiro e como o menininho com o cachecol.
É como se no Brasil o mascote fosse um garoto com a camisa Um garotinho Brasil, com a camisa do Brasil. com bandeira na mão, com uma arara no ombro, enfim. Exato, como o Zé Carioca, né? Como o Zé Carioca, um malandro. Enfim, depois disso eu acho que os mascotes foram um pouco mais selecionados, participaram por votações populares, Sim. né? E tiveram um certo cuidado em escolher um símbolo que acaba sendo visto para toda a eternidade. Hoje a gente procura a Copa do México e vê o Juanito presente. E agora, curiosidades. Como sempre, em todas as Copas há inovações tecnológicas. A tecnologia meio que acompanhou as Copas do Mundo, né? E nessa tem outra inovação, que é a primeira Copa do Mundo com cores. Chegamos à época das cores. E a TV já estava muito disseminada lá na Europa, muitas pessoas comprando televisores, chegaram agora TVs coloridas, uma novidade. E para isso, os jogos da Copa do Mundo do México tinham que ser ao meio-dia. Por quê? Para se adequar à grade de horário das TVs europeias. Chega a ser um pouco absurdo isso, né? Muito Porque absurdo. jogar meio-dia, imagina no México, que acho que é mais calor que no Brasil. Sim. Jogar meio-dia. E devido a isso também, complementando, devido a esse fator físico que seria comprometido dos atletas, jogar sol a pino ao meio-dia na linha do Equador praticamente, e o calor que é o México em alguns estados e cidades com altitude, foi instituído a questão das duas substituições por jogo. Exato. Anteriormente a isso, o jogador que se sentia cansado ou machucado acabava saindo e comprometendo sua equipe numericamente. As duas substituições foram autorizadas pela FIFA, assim como a regra do cartão amarelo e cartão vermelho. A semifinal disputada entre a Alemanha Ocidental e Itália ficou conhecida para toda a eternidade como o jogo do século. Foi um jogo que terminou empatado em 1-1 no tempo normal e na prorrogação houve um fantástico 4-3 para a Itália. Esse jogo também ficou para a memória de todos os amantes de futebol, com aquela imagem do Franz Beckenbauer, o Kaiser, jogando com uma pitipóia segurando o ombro totalmente deslocado. E o Rivelino, que foi um dos grandes jogadores da campanha da seleção brasileira, ele cobrava as faltas, né, com certa precisão e com certa força. E os mexicanos, que amam futebol, deram um apelido para ele de patada atômica. E o técnico da seleção brasileira na campanha vitoriosa de 70 foi um velho conhecido, velho. Velho mesmo. Mário Jorge Lobo Zagallo. O Zagallo, vocês vão ter que me engolir. O mito Zagallo. Já engolíamos o Zagallo em 70, olha que só que coisa. Que coisa. E quem era o auxiliar técnico e preparador físico do Zagallo? A múmia? Não era a múmia. O pai do Kiko, Parreira, Carlos Alberto Parreira, vitorioso na campanha de 94, né? Parreira já era auxiliar do Zagallo em 1970. Para finalizar, a Inglaterra, que sempre em Copas do Mundo costuma causar, né? Já não quis disputar a Copa do Mundo por se achar superior, ela fez mais uma das suas, né? Falou que ia levar água própria da Inglaterra para o México para dizer que não seriam contaminadas pela água mexicana, né? Eles deram a entender que a água do México é toda contaminada. Imagina como a população local recebeu os caras. Todos os jogos ficaram contra eles, obviamente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da Copa do Mundo de 1970. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ver os outros vídeos do nosso especial Copa do Mundo.